todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast Me, Myself and I. Este quarto episódio é sobre o Dia do Pai, porque hoje é o Dia do Pai e achei que senti no meu interior que tinha que voltar neste dia para homenagear também o meu pai e todos os pais em todo o mundo e em Portugal. Mais especificamente o meu, que infelizmente já partiu, vai fazer 3 anos em julho, e este mês de março é um mês complicado, porque é o mês do aniversário dele, no dia 30 de março, e o Dia do Pai também é um dia sempre complicado. Apesar de já terem passado 3 anos da partida dele, parece que temos alturas na nossa vida sentimos mais as saudades e a falta das pessoas que partiram. Este episódio é uma homenagem ao meu pai. Vou partilhar episódios e coisas que passei com ele, partilhas que tivemos os dois, de vivências de infância, de adolescência, de adulta e da partida dele. Eu lembro-me, desde os meus 5 anos, mais ou menos, quando vivia em Torres Vedras com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu era a mais nova e sempre fui uma miúda muito doente, e por isso o meu pai andava sempre à volta de mim a querer-me dar o comer, que era uma pisca, que não gostava de comer. Passava, se fosse preciso, um dia em que eu não tocava na comida e não tinha fome. E então o meu pai sempre me preocupado atrás de mim com os xaropes, com a comida, sempre. E depois também era uma miúda que estava sempre doente, hora dos ouvidos, otite, hora da barriga. E depois também tinha aquelas doenças típicas das crianças, não é? Tive papeira, tive sarampo, essas coisas todas, juntamente com a minha irmã. Quando uma apanhava, a outra apanhava também, porque dormíamos as duas no mesmo quarto. E tenho a recordação sempre de o meu pai estar sempre ao pé de mim a ler-me histórias da coleção da Carochinha, era da Carochinha, era a coleção da Formiguinha. Uns livros pequeninos, muito giros, que tinham várias histórias, todas as histórias típicas que nós estamos sempre fartos de ouvir em criança, Capuchinho Vermelho e tudo e mais isso. Alguma coisa, essas histórias todas, eu tinha a coleção inteira dos livros da Formiguinha, e cada vez que estava doente, ou a minha irmã ou o meu pai tinham que me levar vários livros, porque tinham que me fazer essa vontade, que era uma coisa que eu gostava muito, era de ler e de ouvir. Eu lembro-me também na minha infância, depois acabei por ir morar para Ceia, por causa do trabalho do meu pai do tribunal, e tenho mais lembranças de ir ter com o meu pai ao tribunal, de irmos apanhar folhas para os bichos da seda, que o meu pai gostava muito de ter dentro das caixas das camisas dele, em cima do roupeiro. Eu não gostava nada dos bichos, é que eu fazia muita impressão e não gostava nada daquilo, mas fazia-lhe a vontade, e lá íamos apanhar as folhas para os bichos da seda, e quando era o Natal íamos apanhar musgo para fazer o presépio a rigor, que o meu pai fazia com as figuras todas, com musgo, com água no riacho. Aquilo era muito giro. Eu ainda hoje tento manter essa tradição, quando é o Natal, fazer o presépio dele, que tem já muitos anos. Já perdi algumas figuras, mas tento manter essa tradição que tinha com ele. Lembro-me perfeitamente de quando eu fui morar para Ceia, tinha os meus 8 anos, fui para a segunda classe, não, neste caso já fui para a terceira classe. Mas lembro-me que no Natal batiam à porta à meia-noite e eu ia ver, e o meu pai dizia sempre: olha, vai lá, que o Pai Natal já deixou lá as prendas. Claro, depois mais tarde é que vinha saber que quem fazia este jogo todo era o meu pai, que batia à porta, deixava lá as prendas e depois vinha-se embora, e eu nunca chegava a ver o Pai Natal. Essa era mais uma tradição que o meu pai tinha, e que depois mais tarde é que eu descobri que era ele que fazia. Mas tenho muitas recordações boas, que o meu pai adorava fazer coleções de selos, coleções de moedas,
E eu também acabei por seguir-lhe as pisadas e fazia também coleção de selos e de moedas. O meu pai teve 3 filhas, a primeira infelizmente nasceu morta, e portanto ele já e a minha mãe só queriam ter mais uma filha. Eu acabei por nascer um bocadinho fora do esquema deles de família, porque naquela altura eles não usavam a pílula nem preservativos, porque o meu pai estudou para padre e porque eram muito católicos e frequentávamos todos os domingos a igreja, e portanto usavam um método de temperatura, e daí eu vim ao mundo por causa desse método que eles usavam. E recordo-me sempre que, não sei, nunca perguntei isto diretamente também à minha mãe, mas acho que a minha mãe deve ter tido aquelas ditas depressões pós-parto que eu também tive do meu filho mais novo, e que infelizmente muitas mulheres passam por isso, que eu tenho sempre esta recordação de o meu pai ser mais presente, de dar mais os mimos, os carinhos, o colo, e ser sempre que o meu pai cuidava de mim e não a minha mãe. E talvez também pelo feitio dela, ser uma pessoa fria, distante, e porque os pais também não lhe deram a ela, e também penso que ela, ao fim e ao cabo, não queria ter tido esta filha, e portanto eu uma vez até perguntei-lhe se era adotada, porque é que ela me tratava assim sempre tão friamente, tão distante, e notava que ela era mais carinhosa e era mais afetuosa para a minha irmã, e ainda hoje noto isso. Portanto, são coisas da vida que a gente acaba por passar e ultrapassar, mas recordo-me disso. Por isso o meu pai sempre foi aquela pessoa que me ia levar o pequeno almoço à cama, que me ia levar o leite à cama à noite antes de me deitar, que me ia dizer: Terezinha, apaga a luz, já não são as ler, porque eu adorava ler e punha-me a ler até às tantas da noite. E na minha infância foi muito engraçado, porque eu, quando o meu pai chegava do tribunal, eu estava à porta à espera dele, depois andava a segui-lo, atrás dele. Ele ia pôr o casaco, ia pôr as chaves. Lembro-me dele trazer às vezes uns papéis enrolados no anel dele, na aliança, que era uma lembrança para ele fazer coisas no dia seguinte. Lembro-me de estar ao colo do meu pai, isto ainda entre os Vedras, com os meus 5, 6 anos, estar ao colo do meu pai, ele a escrever à máquina, a fazer sessão em casa do tribunal, porque trazia trabalho para casa. E lembro-me também depois, na minha infância, de o meu pai andar sempre atrás de mim, porque lá está a tal picha que não queria comer, e porque andava sempre doente, e ele sempre muito preocupado comigo. Quando depois acabámos por ir viver para Lisboa, por causa do tribunal do meu pai, mais uma vez o meu pai ficou colocado em Cascais, não arranjámos logo lá a casa, e por isso ficámos a viver em Lisboa. E recordo-me do meu pai, já com uma certa idade, andar a apanhar transportes, que ele sempre gostou de arranjar trabalho nas terras onde ele podia ir a pé para o trabalho. E pela primeira vez, já quase com os seus 60 anos, quase, ele começou a apanhar transportes para ir para o trabalho, porque o meu pai não conduzia, nunca conseguiu tirar a carta, apesar de ter saído um carro quando a minha irmã nasceu, novo, num sorteio. Ele vendeu porque não conseguia tirar a carta, e também nunca quis que a minha mãe tirasse. E lembro-me do meu pai me dizer que era cansativo andar de transportes de Lisboa para Cascais, apesar de ser o autocarro e ser o comboio, porque o tribunal era perto do comboio. Mas lembro perfeitamente do meu pai me dizer: agora depois de velha canto de transportes. E eu, então, é uma coisa nova que está a aprender, e nós achávamos isso sempre muita graça, e dávamos sempre a dizer piadas por causa dele andar de transportes com esta idade. Entretanto, depois eu casei-me, tive a honra de lhe dar o primeiro neto, porque ele só teve raparigas. A minha irmã também teve 2 meninas, depois mais tarde é que teve um filho, e quando eu tive o meu primeiro filho, fiz questão de lhe dar o nome dele como homenagem. Pus o nome Hugo Henrique, o meu pai era José Henrique. E sempre achei graça de o dia do pai ser no dia de São José, que é exatamente o dia de hoje, que é o nome do meu pai, José. O meu pai era José Beicinha, José Henrique Franco Beicinha, e sempre achei muita graça o dia do pai ser no dia de São José. Não sei se a minha avó, por ser também tão católica, lhe pôs o nome,
José no dia de São José, no mês, o dia do pai, porque ele nasceu em março. Nunca conheci os meus avós paternos, com muita pena minha. Eles faleceram, tinha o meu pai 18 anos, e tenho a recordação do meu pai contar que teve que se emancipar e pedir emancipação mais cedo, para poder depois também tomar conta dos irmãos, porque ele ficou com uma irmã e com um irmão mais novos que ele, e depois foram distribuídos pela família. Minha tia ficou com uma tia, penso que em Lisboa, o meu tio ficou em Alvas com um outro tio, e o meu pai ficou a viver com os avós, já não sei se eram maternos, se eram paternos, que ainda estavam vivos, e eu conheci a minha bisavó, foi uma coisa muito gira da parte do meu pai. Era uma senhora muito faustosa, grande, com cabelo branco, uma banana. Eu lembro perfeitamente de me encontrar com ela a primeira vez, uma senhora assim muito grande, toda vestida de preto, metia-me até um bocado de medo e respeito, porque era uma pessoa antiga portuguesa, não mostrava muito sorriso, não mostrava muito os dentes, e uma pessoa olhava para ela, ficava intimidada. E tenho essa recordação do meu pai me contar que depois ele acabou por encaminhar os irmãos, e também me recordo perfeitamente do meu pai me contar que ainda tentou ser farmacêutico, trabalhar numa farmácia e no hospital. E quando as pessoas, antigamente e hoje em dia também, há algumas pessoas que dão injeções às pessoas nas farmácias, o meu pai tentava dar, mas tremia a mão toda e portanto não conseguia dar. Então as pessoas brincavam muito com ele lá no trabalho dele, e ele acabou por desistir daquele trabalho, até que depois concorreu ao tribunal e entrou então para o tribunal. E pronto, e fez a carreira dele no tribunal, concursos, com marcas primeira, segunda, terceira. Antigamente tinha que se mudar de terra de 67 anos, por isso é que andávamos sempre a casa às costas. E o meu pai às vezes preocupava-se muito, porque as filhas depois perdiam os amigos, perdiam a escola e os anos, mas graças a Deus isso nunca aconteceu connosco, nem comigo nem com a minha irmã, sempre fomos boas alunas. A minha única pena é que realmente depois perdia os amigos quando mudava de escola e de terra, que era sempre complicado para mim. E o meu pai, pronto, sempre fez questão de me acompanhar muito, tentei eu desde miúda, que sempre ia, quando saía da escola, para o tribunal, para o pé dele, e pronto, e lembro-me das vezes de tentar ir lá espreitar, ver como é que era os julgamentos, e uma vez tentei espreitar por uma porta, porque antigamente as autópsias eram feitas no tribunal, e então o meu pai uma vez estava lá a fazer uma com os médicos lá e com as pessoas, e eu tentava lá espreitar pelo buraco da fechadura a ver se ia alguma coisa, mas não conseguia ver nada. E depois o meu pai até ralhou comigo, e pronto, lembro de estar lá sempre no tribunal. Mais tarde eu próprio também concorri ao tribunal e acabei por fazer até um estágio, e fui selecionada nos 2 concursos para ir para o estágio de 9 meses. E depois fiz assim um exame na Faculdade de Direito em Lisboa de 3 horas, com consulta de compêndios de decretos-leis e tudo, e fiquei, pronto, aprovada, mas em lista de espera, como é normal em Portugal. E pronto, acabei depois por não ir para o tribunal. Segui outras vias, fui para outras áreas, que o meu pai nunca achou muita graça. O meu pai era muito conservador. Não era autoritário, por incrível que pareça. Autoritário era a minha mãe, o meu pai era conservador. Não era machista, mas achava que certas, por exemplo, o meu pai nunca quis que eu fosse para o tribunal, porque ele dizia que aquilo não era trabalho para uma mulher, porque só via asneiras, porque se viam homens bêbados, porque só havia casos de assassinos, violações e tudo. E então essas coisas o meu pai achava que não eram para as mulheres saberem, trabalharem e ouvirem. E daí ele nunca ter gostado muito que eu tivesse concorrido ao tribunal. Ele era conservador nessas coisas. No entanto, a irmã dele, a cunhada, que era a mulher do meu tio, tiraram a carta, fumavam cigarros, saíam, conversavam. Portanto, eram elitistas de um outro tipo de vivência e de sociedade, que não era o caso da minha mãe, mas que a minha mãe não gostava de fazer nem de ver. No entanto, o meu pai gostava, e não fazia qualquer diferença para o meu pai as mulheres fumarem ou saírem, seus maridos, ou conduzirem ou tirarem a carta. Portanto, o meu pai era muito evoluído nesse aspecto. Lá está, talvez por causa
da descendência familiar e do tipo de família, pronto, que já era uma família da classe média alta. A minha mãe era daquelas famílias, como se costumava dizer antigamente, na Beira Baixa, que era a classe burguesa, montava a cavalo. O meu avô tinha fábricas de calçado e também criava cavalos, portanto eram classes diferentes. Os meus avós, da parte do meu pai, e tios, eram enfermeiros, outros eram militares, outros eram contabilistas, portanto o meu pai também chegou a tirar o curso de contabilidade. Portanto, eram outro género de vivências. A minha mãe mais ligada à parte de campo, não é? E por causa do distrito onde ela vivia, meu pai era de Elvas, a minha mãe era de Castelo Branco. Portanto, eram distritos diferentes e concelhos diferentes. No entanto, é engraçado que eles conheceram-se os dois em Lisboa, na mesma casa, porque o irmão mais velho da minha mãe, por acaso, tinha alugado um quarto a uma tia do meu pai e a minha mãe veio depois viver e estudar para Lisboa. O meu pai também, foi assim que eles conheceram e acabaram depois de casar na igreja de São Vicente de Fora. É assim, aquelas histórias de amor muito engraçadas. O meu pai era muito mulherengo. Eu tenho fotografias do meu pai muito giras, parece uma friboga, bigodinho, chapéu, fato, com o seu cigarro ou cigarrilha e com a sua gabardina, tal e qual. E a minha mãe não gostava de homens que fumassem. E então consta-se que quando o meu pai andou a disputar a minha mãe com um tio meu, depois mais tarde ficou o meu tio, casou com a irmã do meu pai, a minha mãe deu-lhe 6 meses para largar as mulheres, os amigos e o tabaco, se queria casar-se com ela. E o meu pai, como era tão apaixonado por ela, fez-lhe essa vontade toda. E, portanto, aquilo foi assim um amor assolapado, um amor à primeira vista. E posso dizer que sempre foram um casal modelo, toda a família e amigos, um casal que nunca discutiam, sempre fizeram todos juntos. Eles eram um amor assim muito grande um pelo outro. E é engraçado porque o meu pai, quando era solteiro, vivia perto de Espanha. Eu costumo dizer isto e fico espantada que o meu pai morreu há 3 anos, fazia este ano 93 anos, e o meu pai com 20 anos mascarava-se de mulher, ia para a Espanha com os amigos, portanto eram autênticas matrafonas, como se diz em Torres Vedras, e pintavam-se todos, e o meu pai tinha namoradas e amigas que eram cantoras famosas, que eram atrizes. Eu tenho fotografias de atrizes e de cantoras com dedicatórias por trás ao meu pai. Ainda hoje, no meio das fotografias todas que tenho dos meus pais e de nós, tenho essas fotografias. E, aliás, a minha mãe chegou a ter telefonemas e visitas de algumas dessas senhoras que ela não achou muita graça, depois de se terem casado, e em que ela disse ao meu pai que elas não podiam continuar a visitá-lo nem a darem-se com ele, porque ela não gostava. E então o meu pai teve que cortar com isso tudo. Eu lembro perfeitamente que uma vez houve um jantar de juízes e advogados do tribunal, e o meu pai foi convidado e o meu pai nem queria ir, porque a minha mãe não gostava muito disso, nos primeiros anos de casado, mas ela lá disse, pá, vai lá e tal, também uma vez por outra não faz mal. Só que o meu pai não aguentava muito bem a vida, então depois trouxeram-no a casa um bocadinho, já assim, um bocadinho com os copos, e a minha mãe não achou muita graça e disse, não, então se é para isto já não vais mais, porque eu não gosto de ver assim, nem gosto que bebas, e isto também é a vida a ti, cai-te mal, e pronto. O meu pai também acabou, nunca mais foi para os copos com os amigos e nunca mais foi para os jantares que havia com os amigos, nem a juiz, nem a advogado, nem nada, por causa disso. Respeitou sempre depois muito a minha mãe, mas sempre achei muita graça, porque eu às vezes ia com o meu pai na rua e via as senhoras olharem para o meu pai e a cochicharem, porque o meu pai era um homem bonito, muito charmoso, e depois era aquele homem que tinha aquele sorriso fácil, e era um homem muito sorridente, muito brincalhão. Eu, nesse aspecto, sei ao meu pai, dizemos piadas, brincámos com as pessoas, às vezes punhamos os dois à disputa a ver quem dizia mais piadas. Nesse aspecto sei muito ao meu pai, tem muito essa parte,
penso de ser boa pessoa e ser brincalhona, fui buscar isso ao meu pai, porque a minha mãe é mais séria e a minha irmã também, assim, mais a minha mãe, não são assim tão brincalhonas, nem são tão dadas. O meu pai era uma pessoa logo de porta aberta e de braços abertos para quem, se quisesse dar bem com ele e fosse amigo dele, o meu pai, só se não pudesse é que não fazia nada para essa pessoa. E eu também sou assim. Fui buscar essa bondade, caridade e essa amizade pura que o meu pai tinha pelas pessoas que mereciam, não é? E que eram amigos dele também, sejam familiares ou amigos. Eu sou exatamente como o meu pai. E isso foi uma coisa um legado que ele me deixou. Foi a honestidade, a bondade, a caridade, a amizade pura. São legados que ele me deixou e que acho que vão sempre ficar e que eu tentei transmitir aos meus 3 filhos. E agora estou também a tentar transmitir à minha neta. Há uma das coisas que sempre acho que vou agradecer ao meu filho do meio, conseguiu também deixar-me um legado antes de ele partir, foi de ser bisavô, que era uma vontade muito dele. A minha era ser avó, do meu pai era ser bisavô e diferença de uma menina, porque ele adora meninas. E então o meu filho do meio conseguiu dar-lhe essa benesse e o meu pai ainda conseguiu conhecer a sua bisneta, muito gira, muito bonita, muito esperta, que nós temos fotografias muito bonitas, ela no colo dele, olhar para ele e ele olhar para ela, só recordações vão ficar para sempre. E apesar de ele depois ter ficado doente e ter passado por várias situações ainda de vários tipos de doença, ele teve AVCs, ele uma vez partiu também o colo do fémur e foi operado, e depois acabou também por ter outro tipo de doenças, e a última que ele teve foi um cancro, que quando eu tive o meu cancro, eu fui para a casa dos meus pais para ter ajuda e sempre tive aquele receio de andar careca ao pé do meu pai. Pensei que ele não fosse aguentar, porque eu era a menina do papá, fui, sou e sempre serei. E sempre pensei, meu pai não vai aguentar ver-me mal, ver-me careca, ver-me a passar pela quimioterapia. Portanto, andava em casa sempre lenço e de gorro. Até que um dia estava na cozinha a comer à noite, já eram para aí umas 2 da manhã, e de repente o meu pai entrou na cozinha e eu estava careca. E eu pensei, meu Deus, o que é que se vai agora passar? O meu pai vai sentir-se mal, o meu pai vai se passar, e eu não pensava que ele se fosse levantar. E agora como é que vai ser? Ao que o meu pai olhou para mim e desatou-se a rir e disse, parece um miúdo, estás tão gira. E eu disse, ok, my God, ainda bem, obrigada, meu Deus, que o meu pai não se sentiu mal, nem ficou mal por causa disto. Eu cheia de medo, mas não, graças a Deus a coisa correu bem e o meu pai ficou a levar a coisa para a brincadeira. Pronto, e a coisa ficou muito bem por ali. Entretanto, claro que ele não tinha uma fase terrível, porque o irmão dele estava a passar por um cancro, o irmão mais novo. A filha mais nova a passar por um cancro ao mesmo tempo, é dose. E foi na altura de Natal. Lembro perfeitamente que o meu pai me perguntava o que era isto, o cancro, e porque é que nós tínhamos cancro, e porque é que o cancro aparecia, e eu dizia-lhe também não sabia, mas pelo visto era hereditário, porque já tinha tido 2 tios da parte da minha mãe, tinham morrido de cancro, 2 irmãos dela, a mãe do meu pai também, a minha avó, uma tia da parte do meu pai, e pronto, e neste caso estava o irmão dele, que era o meu tio mais novo, e eu, minha filha mais nova, e portanto aquilo já era de família, e eu dizia ao meu pai, pronto, são coisas hereditárias. Estava com cancro de mama, o meu tio estava com cancro na bexiga. Entretanto, o meu tio partiu na altura de Natal e o meu pai acabou por ter um AVC ao meu lado um dia a ver televisão e pronto, se não fosse eu a acudi-lo naquela altura, ele se calhar tinha partido mais cedo. Graças a Deus consegui acudi-lo e pronto, e acabei depois por acompanhá-lo, a recuperação. E como ele já tinha tido há muitos anos atrás
um ataque cardíaco, porque ele sempre foi saudável até aos 60 anos. Aos 60 anos teve o seu primeiro ataque de asma, também era uma coisa hereditária que o meu filho mais velho teve, a minha irmã mais velha teve princípios. E então o meu pai, como nunca conseguiu estar doente, faltar ao trabalho e ter ataques de asma tão graves, cheguei a ver o meu pai chupar uma palhinha de Cerelac, pensei, o meu pai não vai conseguir lidar com isto, e não conseguia. E então o que é que ele fazia? Agarrava-se à bomba para tentar não ter ataques de asma. E um dia fez tantas bombadas que atacou-lhe o coração e teve um ataque cardíaco muito grave. Foi espumar pela boca já em último grau na ambulância para o hospital, a espumar pela boca, a revirar os olhos, e pensávamos que ele já não se safava. E tenho perfeita noção da minha irmã entrar pela minha casa adentro à 1h e me dizer que o meu pai tinha tido um ataque cardíaco e não sabia se ele estava bem, se ia recuperar ou se ia partir. Eu lembro perfeitamente de ficar colada ao chão, congelada, fria, e não ter qualquer tipo de reação, que não conseguia abrir a boca nem mexer-me, completamente petrificada de medo de perder o meu pai. Graças a Deus ele depois melhorou. E lembro depois de ir com ele a uma consulta e ele a chorar, parecia um miúdo, para o médico a dizer: mas doutor, o que é que eu faço à minha vida? Não morro da doença, morro da cura, porque me agarra às bombas. E o meu pai em pânico, não conseguia lidar com a doença. Mas depois, graças a Deus, agarrámos nele, fomos com ele a vários especialistas e ele acabou por ter um médico excelente no Apelido Valente que andou a tratá-lo e depois ele conseguiu-se curar da asma. E pronto, e depois acabou por ter alguns problemas de coração. A partir daí teve mais 2 AVCs e chegou a fazer um cateterismo no Hospital de Santa Cruz, em que é nascido. E claro que sempre pensámos que o meu pai um dia ia partir do coração, assim de repente. Não. Qual é o nosso espanto e o meu espanto quando o meu pai, há 3 anos atrás, em janeiro, começa a perder sangue na urina, com infecções recorrentes, vai para o Hospital de Cascais, fica logo internado um mês, sai algaleado, vai para casa com pessoas a tratar dele. Ao fim de 3 meses volta para o hospital. Estávamos na pandemia, nem podíamos estar ao pé dele, nem podia estar ao pé dele, por causa de problemas que eu estava também ainda a recuperar do meu cancro de mama, a fazer alguns tratamentos, e pronto, e o meu pai torna a estar um mês internado em março no Hospital de Cascais. Entretanto sai, e quando sai não havia nada a fazer, tinha sido descoberto um cancro na próstata, uma coisa estúpida que o meu pai era a seguir e nunca se por falta por cancro nenhum. E pronto, o meu pai entretanto já não conseguia estar em casa e tivemos que o pôr num lar com cuidados paliativos, que era aquilo que eu e a minha irmã sempre dissemos, não queríamos pôr o meu pai, era no lar, nem a minha mãe, mas teve que ser. Eu mudei de armas e bagagens para o pé do lar e da minha irmã e do meu filho e dos meus sobrinhos, que viviam todos no Seixal, e eu fui para lá porque eu ia praticamente todos os dias visitar o meu pai ao lar. E a partir daquele momento comecei a perceber que o meu pai também já não estava também só a sofrer com o cancro de próstata, mas a ficar um pouco demente. E eu apercebi-me que muitas das vezes ele não estava cá, já não falava para ele, parecia que estava apático. Muitas das vezes ele pedia para morrer porque ele sofreu muito. Ele teve praticamente lucidez até ao último minuto e depois acabou por estar 2 meses no lar, mas foi de muito sofrimento. E eu, se houvesse eutanásia em Portugal e o meu filho mais novo, dizíamos que íamos para o meu papai, porque ele sofreu muito nos 2 últimos meses, somente no último mês, porque estar algaleado a sonda e oxigênio no lar já não é uma coisa muito agradável. Eu, coitadinho, já pedia para morrer. E pronto, e acabou por partir. Eu comecei a dizer-lhe todos os dias, quando o pusemos no lar, todos os dias lhe dizia: eu gosto muito de si, eu gosto muito de si, que era para ele me ouvir e para ele ficar mais alegre, porque ele, quando lá chegou, começou a dizer que aquilo não era a casa dele e que não queria ficar, como é lógico, que ele percebeu que não estava em casa depois de ter saído ao hospital. E então eu fiz questão de praticamente todos os dias ir vê-lo e estar lá. E as senhoras, apesar de estarmos na pandemia e ele não poder ter visitas ao pé dele, fizeram questão de o pôr no rastão do lar. E eu vi-o da janela da parte de fora, estávamos no verão,
cheguei a apanhar ali grande sol, cheguei a queimar-me e tudo, mas fazia questão de estar ali 1 hora, 2, 3, ali a conversar com ele, a falar para ele, e ele ia com ele, para ele saber que estava acompanhado e que estava ali comigo. E perguntava-lhe sempre se ele estava bem, se gostava de lá estar. As senhoras iam lá sempre também dar-lhe a comida e tratar dele quando ele lá estava. E eram muito queridas para ele, tivemos muita sorte. Com o lar que arranjámos, onde a minha mãe está agora, também com Alzheimer e Parkinson, há 1 mês ou 2 tivemos que ir por lá também, já não conseguia estar sozinha em casa, nem sequer connosco, nem com uma pessoa, porque já não, o quadro clínico já não me permitia. Mas pronto, o meu pai acabou por sofrer muito nos últimos dias. Eu lembro-me, na véspera, estava muito cansada, era um domingo, e eu dizia, eu hoje acho que não vou ver a tua avó, dizia para o meu filho. Mas depois algo dentro de mim me disse, não, tens que ir, e fui. E ainda bem que fui, porque foi o último dia que o vi. E ele nesse dia dizia, tenho muitas dores, tirei-me daqui, tenho muitas dores. E eu ouvia o meu pai e via o meu pai só dizer à minha irmã, vê lá se elas dão alguma coisa para as dores, porque ele está a pedir, porque ele está ali a sofrer. E a minha irmã, mas elas sabem o que é que estão a fazer. Eu disse, está bem, mas também me custa ver o pai assim ali aflito. Ela, está bem, mas elas sabem o que é que fazem, não te preocupes. Eu disse, está bem. E nesse dia, por acaso, como era um domingo, a minha irmã é professora, nesse dia foi também. A minha mãe também foi, e eu também, encontramos lá as 3. E foi o último dia que o vimos com vida, porque no dia seguinte acordei com a minha irmã a telefonar-me a dizer que o meu pai tinha acordado, tinha tomado um pequeno almoço e depois partiu assim em paz. Eu sou franca, já estava à espera mais dia menos dia que isso acontecesse, mas custa-nos sempre, não é? Sabemos que o nosso pai partiu e pronto, e depois tive também que ter aquele sangue frio, que devíamos tratar de flores, de funeral, de cerimónias, essas todas, fúnebres, temos que tratar, que eu já tinha pré-tratado anteriormente, porque achei que tinha que o fazer. Distanciei-me um pouco de cerimónia do papai e acabei por fazê-lo, porque achei que a minha irmã talvez não tivesse essa capacidade, não sei, porque ela dizia que não, depois tratamos e eu achei que tinha que o fazer e consegui ser mais fria nesse campo e distanciar-me um pouco e acabei por tratar com pessoas para que quando fosse a altura certa já ter as pessoas certas para tratar de tudo, e foi o que aconteceu e que agradeço muito às pessoas que trataram disso tudo, que nos ajudaram com pensões, com cerimónias fúnebres, com floristas, com tudo, foram incansáveis e que ainda nos permitiram despedir dele, apesar de estarmos na pandemia, estávamos com poucas pessoas e estávamos com as janelas abertas, com a porta aberta, e os senhores foram muito queridos e abriram o caixão para a gente se despedir. E lembro de ver que o papai parecia um sorriso, parecia que estava em paz. Eu até comentei para o meu filho e para o meu primo, olha, o avô parece estar com um sorriso, parece estar a sorrir, com quem diz estou bem, estou em paz. E pronto, eu fiquei mais descansada. Custou, ainda hoje custa. Às vezes há alturas piores que outras. As saudades são muitas. E temos que todos os dias lutar e fazermos valer aquilo que o nosso pai nos deixou, que é o que eu tento fazer e passar para os meus filhos e para a minha neta. É aquilo que ele me deixou, o legado de honestidade, de bondade e de amizade pura para as pessoas que merecem, como é lógico. E muitas saudades deixou. Foi um grande homem, foi um grande trabalhador, foi um grande chefe de tribunal, foi um grande amigo, um grande irmão, cunhado, tio, foi um grande avô e foi um grande bisavô. Muitas saudades suas, pai. Um beijo da sua menina do papá.